Diário de bordo, número 8. Caminhando com a divina vontade, né? Esse momento onde a gente faz uma parada e uma retrospectiva do que está passando, do que passou e do que pretende passar com a divina vontade. Sentada aqui, o Senhor me chama para falar um pouquinho para vocês. Mas eu digo, Jesus, eu não tenho o que falar. O Senhor vai conduzir, porque eu não... O que é que eu vou falar? E a primeira coisa, o primeiro item que ele colocou aqui na minha folha em branco foi: é preciso a gente entender que quando a gente caminha com a divina vontade, a gente tem Jesus, né, constantemente perto de nós. Ou, pelo menos, este é o objetivo, né? Que ele passa a viver realmente dentro de nós. Para isso, a gente tem que dar cada vez mais a nossa casa interior a Jesus e limpar, tirar as coisas que não são boas. Ele vai tirando, né? Vai tirando, vai fazendo com que você perca aquele gosto por determinadas coisas que não tem mais nada a ver com a vida que a gente se propôs a viver, que é uma vida de quê? De união cada vez mais estreita com Deus. Sabendo que somos pecadores, que às vezes a gente cai, mas esse é um caminho onde o pecador sabe o quê? Enquanto ele estiver aqui, ele estará sempre nesta caminhada. Levanta, cai, até não cair mais. Mas isto é um processo. E não devemos ter ansiedades nem inquietudes. Então, dividir aquilo que se aprende com alguém. Como é bom quando a gente tem alguém do nosso lado, o próximo, que também está nessa caminhada com o livro do céu. Né? Está lendo, está também meditando, refletindo. Porque aí há momentos de trocas. São necessárias essas trocas. Este intercâmbio. O que você viveu? O que foi concreto do que você aprendeu? Porque aprender por aprender não vai muito longe. Se a gente tem o livro do céu como uma informação apenas, não tem muito vamos dizer assim, o que avançar. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vai nos impulsionando a perceber que quando aparece alguma informação sobre a divina vontade, é o Senhor falando ali. E Ele quer que a gente absorva aquele conteúdo, perceba na nossa vida prática e partilhe com o outro. Porque na partilha você vai ver, ó, eu também estou passando por isso. Ainda não passei essa fase. Não sei se eu vou passar. Porque cada alma é uma, né? Então, não tem. Agora, uma coisa que hoje o Senhor me falou, né? Porque eu já falei também com vocês que eu tenho uma cadernetinha pequena e todos os dias, antes de começar o dia, eu paro, boto a data e peço a Jesus: Jesus, qual é a frase que o Senhor vai me dar no dia de hoje? E ele sempre dá uma frase. Ontem eu estava acompanhando uma benção de um padre, que ele dá sempre essa benção na divina vontade. Ele pega os trechos do livro do céu e nos dá a bênção. E ele dizia assim, uma passagem do livro do céu, no final: alegria e paz. O que a gente tem que ter nesse momento? Alegria e paz. Hoje, quando eu levantei, o Senhor diz assim: a paz é o remédio. Só isso. A paz é o remédio. Então, eu anotei no meu caderninho essa frase: a paz é o remédio. Está diante de mim aqui, eu sempre olho: a paz é o remédio. Então, a divina vontade, ela vai se expressando, ela vai falando. Agora, os nossos ouvidos, eles precisam estar muito atentos. Por quê? Porque os sentidos, eles são muito exigidos nos dias de hoje. Para quê? Para a dissipação. Nos dissipar. Nos dissipar de quem? De Deus. A divina vontade faz o quê? Faz o percurso contrário. Volta para o nosso exterior, volta para dentro
para encontrar Deus. Vamos encontrar Deus que está morando, habitando dentro de nós? O mundo faz o quê? Coloca os nossos sentidos todos para fora. Vai olhar outras coisas, vai ver outras coisas, vai sentir outras sensações, outros perfumes. Não. A divina vontade faz o inverso. Você olha para dentro, para quê? Para você se ver? Não, para você encontrar Jesus. Jesus tem que estar lá dentro. Agora, como é que Jesus vai estar lá dentro? Eu tenho que fazer um processo de quê? De me esvaziar. Quem faz esse processo sou eu? Não, é o Espírito Santo que vai, pouco a pouco, vai limpando. Quanto mais eu convivo com uma pessoa, né? Mais eu vou pegando o jeito daquela pessoa. Os gostos, a forma de falar. A gente vai pegando, a gente vai se sentindo o quê? Íntimo daquela pessoa. Mesma coisa. Se eu sou íntimo de Jesus, eu vou ser íntimo da sua vontade também. Vou me apropriando de Jesus, vou me apropriando de todos os seus bens, da sua vontade. Ah, eu quero Jesus, mas não quero a vontade de Deus. Como é que é isso? Não tem. Né? Não tem. E Jesus vem dizer o quê? Para que a gente avance nessa santidade divina, eu tenho que querer o quê? A vontade de Deus em mim, constantemente, atuando. E nesse período, no dia de bordo, olha, não é fácil, porque o cotidiano vai afastando a gente um pouquinho, né? Vai afastando. Mas sempre que começava a afastar, eu corria, estou chamando a divina vontade. Vem divina vontade. Em todas as ações que já fiz, que estou fazendo, que irei fazer no dia de hoje. Não me deixa não, divina vontade, que sem ti eu não posso mais viver. Né? A gente começa a perceber que a divina vontade nos dá uma leveza. Olha aí a reflexão da semana que passou, falando sobre a leveza. A leveza é fundamental. É preciso que a gente seja leve. Porque Jesus diz o quê? Toma meu fardo que é leve, me dê o teu que é pesado. Então a gente, às vezes, é pesada. É pesado para o outro. O nosso cotidiano é pesado para nós, os filhos, o marido, e uma série de coisas. Então precisamos da leveza do Espírito Santo, da leveza da divina vontade, que vai transformando tudo, dando sentido, dando o porquê, para quê eu fazer aquilo, para que eu estou passando por aquela situação, por que eu devo abandonar determinadas situações. É a divina vontade que vai conduzindo, ela vai tomando posse, né? E é isso que é o grandioso. Aí eu vou trazer aqui um trecho do livro que ainda estou continuando a ler, porque eu gosto de ler pouco a pouco, às vezes eu faço uma leitura dinâmica, mas agora, nesse período, eu estou lendo muito lentamente, pego páginas assim, 2, 3 páginas por dia, para poder saborear e ficar o ensinamento que o Senhor quer naquele dia. Então, eu estou lendo esse livro sobre Madre Teresa de Calcutá, Seja Minha Luz, e nesse trecho, é um depoimento assim do padre, de um dos padres que acompanhava Madre Teresa, é o padre Ivan. E ele dizia assim, que ele ficava impressionado com Madre Teresa nos encontros que ele tinha com ela. Porque ele via ali o grau de santidade e união que Deus irradiava através dela, dessa santa, né? E ele dizia, cada vez que encontrava com Madre Teresa, ele se sentia extasiado. E toda aquela sensação de desconforto que às vezes a gente chega, né? A gente está cansado do dia a dia, o abandonava. E ele se sentia o quê? Muito bem diante dela. Por quê? Porque Madre Teresa, ela transmitia uma paz, uma alegria. Sobretudo quando ela chegava e falava para o padre da obscuridade com que ela vivia a sua vida espiritual. E ele ficava surpreso que uma pessoa assim, que tinha contato com tanto sofrimento, que atravessava essa obscuridade, pudesse irradiar sorriso e felicidade constante para os outros. E ele diz assim, eu me sentia na presença de Deus quando eu estava com ela.
sentir a verdade, o amor. E ele diz assim, ele sentia assim um pedaço do paraíso, quer dizer, era uma pessoa que estava sendo formada para morar no paraíso, Santa Teresa. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito, ele diz, um senso prático. Era muito do céu, mas também era muito, uma pessoa muito clara naquilo que deveria ser feito, porque ela tinha a missão dela aqui na Terra, né? Ainda estava na Terra. Então ele diz assim, ela era uma pessoa muito, muito prática, mas também muito de Deus. E mais adiante, ela dizia assim, ela, né, Madre Teresa dizia, ela tinha uma série de atividades durante o dia, às vezes tinha que escrever cartas para padres, para filhos espirituais, para as pessoas que se comunicavam com ela. E era uma vida muito agitada, ela tinha viagens constantes, ela visitava muitas de suas casas, então era uma atividade grande para Madre Teresa. E como manter essa espiritualidade acesa em meio a tantas solicitações? Quer dizer, ela dizia, eu faço a hora santa, a adoração eucarística com Jesus, diretamente depois que acabava a missa. Aí ela diz, assim eu posso aproveitar 2 horas junto com Jesus, antes das pessoas e das suas irmãs começarem a se servir dela. Ela dizia, eu deixo primeiro Jesus se servir de mim, né? A usar-me. E ao mesmo tempo, né? Na realidade, ela também se servia de Jesus, porque Jesus a enchia. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Porque Deus quis que trouxesse isso no diário de bordo, para dizer que a oração, essa alegria, essa paz, ela é fruto da presença da alma diante dos Deus de Jesus Eucarístico. Né? Deus está dentro de nós, sim. A alma que vai caminhando na divina vontade, ela vai o quê? Levando constantemente este Deus dentro dela. Mas a gente tem que prestar atenção que a gente tem que adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Eu ainda não sou santa. Então, esse processo de santificação passa por aí. Né? E ele dizia assim, em outro trecho aqui do livro, as pessoas ficavam assim admiradas também, fascinadas quando a Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, ela ensinava, fazia formação, né? Quando rezava, via a profundidade que ela tinha na oração. E via o seu olhar fixo no tabernáculo, né? A intimidade com Deus. E nem desconfiava da obscuridade que ela passava, né? Da luta interna que ela passava. E aquela falta, vamos dizer, a pena de Madre Teresa era o quê? Era a falta, é uma obscuridade que levava a uma falta. Ela não sentia a presença de Deus na oração. Mas ela continuava a desejá-lo. Como diz, Senhor, eu não estou entendendo muito os teus caminhos, mas não importa, continuarei a caminhar, continuarei a rezar, continuarei a adorar. Então é isso. O Filho da Divina Vontade, às vezes, já leu até o livro todo do céu. Já fez partilhas, já fez isso e aquilo. E agora parece que entra numa fase o quê? De decantar, né? Quando a água está muito agitada e aí a areia, aquela poeira vai vindo, decanta, fica lá no fundo. É hora de decantar aquilo tudo que você aprendeu. Para quê? Para poder degustar. Então, muitas vezes vai ter períodos o quê? Que parece que esfriou, né? Não esfriou. O que está acontecendo é você está decantando. Deus está ali, ó, abaixando a poeira, a fim de que você se acalme e aproveite mais. Então, nesse momento, é um momento de o quê? De oração. Se volte mais, faça mais giros.
Busque a oração do Santo Terço na divina vontade, reze suas orações na divina vontade, busque se entregar mais a Jesus. Nos momentos mais normais do dia a dia, você está cozinhando, vai rezar, lavando um prato, vai rezar, reza ali, naquele momento, Senhor, lava minhas sujeiras, Jesus, vem nesse momento, me dá força para varrer da minha vida tudo que não é teu. Né? Olha o canto profético aí. Só quero aquilo que é teu, aquilo que não é teu eu não quero. Olha a docilidade do Espírito Santo, olha outro canto profético da semana. Temos que ser dóceis ao Espírito, para o Espírito Santo poder trabalhar, porque senão ele não vai poder trabalhar, né? Ele vai ficar intimidado. Outra coisa é ler, pedindo que o Espírito Santo venha orientar. O que é que a gente precisa ler hoje, meu Jesus? Me indique, me mostre, né? Para eu estar atenta, para eu estar atento. O filho da divina vontade não pode ficar sem uma leitura. Seja a leitura do dia, o evangelho do dia, ele tem que estar sempre ligado. Né? Então, o diário de bordo mostra o quê? Que nesse momento agora que a gente está passando, que às vezes não está com muito tempo de voltar para os escritos, ou está lendo muito, não está achando aquele gosto, aquele sabor do início, isso é normal. O amor inicial ele vai amadurecendo e ele vai tomando outras formas. Né? Não quer dizer que você, que eu estejamos o quê? Distante de Deus, muito pelo contrário. Às vezes o Senhor se esconde, né? Se esconde. Luísa ficava buscando, cadê Jesus? Será que eu pequei? Será que eu estou com alguma falta que ele não está querendo vir? Não, Jesus estava lá dentro do interior de Luísa, observando todos os passos e às vezes se mostrava e dizia, não, não é isso. E é isso que o Senhor quer fazer conosco hoje, no diário de bordo. Decante. Volte o quê? A buscar o quê? A intimidade comigo. Mas de uma maneira muito mais serena, muito mais calma, sem aqueles arrobos do início. Né? Aquela coisa. Não, vamos com calma. Aí o Senhor diz assim, em Romanos 8, para nós, né? Para nós hoje, estamos na divina vontade, que buscamos a agir, viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele diz assim, os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Então aqui a gente tem que parar. Eu estou sendo mais carnal ou estou sendo do Espírito? Olha a Santa Teresa de Calcutá. Ela era uma pessoa extremamente espiritual, né? Transmitia isso. Não precisava ficar falando. Ela transmitia a luz de Cristo. Só que na vida prática dela, ela também era uma pessoa muito o quê? Muito direcionada. Porque o Espírito Santo vai direcionando, vai o quê? Posicionando a pessoa, vai equilibrando a pessoa naquilo que no dia a dia a gente tem que fazer. Mas transformar aquelas ações do dia a dia, que nos podem esvaziar e nos levar para a carnalidade, em prol e não contra nós. Então, transformar todo o nosso dia a dia em oração, porque quando eu chamo a divina vontade, é isso que acontece, tudo se transforma. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do espírito é a vida e paz. Olha aqui, vida e paz. Então, se eu estou no espírito, eu estou gerando vida, estou gerando paz. Aonde eu chego, isso não significa que você não esteja passando por situações de tribulação, de dificuldades, né? Coisas exigentes. Não quer dizer isso. A paz aqui de Jesus não é essa. É a paz o quê? É a paz onde o cristão está sempre lutando para manter o seu nível de santidade crescente. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, tá vendo? Então, se a gente só vive para este mundo, para as coisas materiais, então eu não estou vivendo na divina vontade. Eu estou esquecendo dela, né? Mas se eu estou o quê? Vivendo neste mundo, mas não sendo dele, por quê? Porque todas as minhas ações eu faço na divina vontade, busco
querer entender o que é esta divina vontade agindo em mim, a coisa muda. Eu vou ter paz, eu vou ter vida, eu vou gerar alegria. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Então, justificação o quê? O corpo continua a sofrer as consequências do pecado original. Nós estamos com... né? Com o pecado original, o homem decaiu. Então, a gente tem que sempre estar entregando as 3 potências nossas. Vontade, memória, imaginação. A gente tem que estar sempre entregando a Deus a nossa inteligência para quê? Para que possamos ser justificados pelo Espírito e não ficarmos na carne. Porque se ficarmos na carne, quem predomina é o pecado. Né? E o pecado tem que dar lugar cada vez mais o quê? Ao Espírito. Vai embora, pecado. Vem o Espírito Santo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, quem vai nos dar vida aos nossos corpos? O Espírito Santo. O Espírito que vivificou Deus, Jesus, né? Então, a partir daí, eu tenho o quê? Ser mais da carne ou do Espírito? Quando eu estou buscando a divina vontade, eu estou fazendo que movimento? Da carne ou do Espírito? Eu estou levando minhas ações, que são carnais, né, a serem santificadas. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se nos deixarmos transportar pelo Espírito Santo, nós seremos o quê? Filhos de Deus, e não filhos da carne. Portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abá, Pai. Então, esta intimidade com Jesus nos leva à intimidade com o Pai, porque se vocês me veem, ele diz, Jesus diz, se vocês me veem, veem o Pai. Então, se a gente vê Jesus, a gente vê o Pai. Então, essa intimidade cresce com as 3 pessoas. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, eu sou filho de Deus, né? Se o Espírito Santo não estiver dando testemunho. Se a minha vida também não está coerente. Eu posso dizer aqui, eu sou filho de Deus, mas minha vida está totalmente fora. Minhas palavras, meus gestos, minhas ações, meus pensamentos. Eu digo, meu filho, você não está sendo coerente. Não é verdade. Né? Então, a verdade não habita em vós. E se filhos também, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então, os discípulos não são maiores do que o mestre. Então, se você está passando agora por uma situação de prova, ou não, glória a Deus, vamos glorificar a Deus, porque Deus, Jesus, ele passou por todas as coisas que a gente passa diariamente. Alegrias, tristezas, emoções, né? Equilibradas, desequilibradas, contatos com pessoas boas, ruins, com situações que vão nos elevar, vão querer nos abater. Enfim, Jesus passou. Então eu tenho que pegar todos esses méritos da redenção e fazer meus. E tomar posse de tudo isso. É uma atenção que a alma na divina vontade precisa ter. Então os escritos, na realidade, eles são uma bússola que nos conduz o quê? A melhorarmos de vida, a buscarmos cada vez mais a docilidade do Espírito. É Ele que vai conduzir a nossa santidade, é Ele que está conduzindo a sua santidade, é Ele que está lhe santificando da forma que Ele achar.
Eu não sei como o Espírito Santo trabalha, porque ele sopra onde quer, né? Você ouve o ruído, mas não sabe nem para onde, com onde veio, de onde veio, para onde vai, o que é que ele vai realizar. Só sei que ele realiza grandes coisas. Ele não sabe realizar coisas pequenas. Então, quando a gente está na divina vontade, a gente aprende o quê? Que esse caminho de santidade é Deus que vai realizando. A alma, como um instrumento débil, né, fraco, ela vai apenas o quê? Dizer o quê? Sim, sim, sim. Jesus, eu te amo com a tua vontade. E esse te amo vai se propagando e atingindo tudo e todos. E toda a criação junto nesse te amo também vem dizer esse te amo junto conosco. Por quê? Porque nós estamos dizendo um te amo na divina vontade, que é infinito, e Deus vai sendo também movimentado a dizer, eu também te amo. Então é algo tão precioso, que às vezes a gente não se dá conta, mas isso tudo passa pelo quê? Pela fé. Pela fé. Se eu não tenho fé, eu acho que tudo que a gente está falando aqui são bobagens, não tem nada a ver, são pessoas muito ingênuas, são pessoas até ignorantes mesmo, né, com pouco de formação, porque a gente pensa que o que tem fé, são pessoas que não tiveram muito estudo, são pessoas que não, né? A gente começa a diminuir. Não, a fé é algo muito, muito precioso, é um dom de Deus que nós precisamos pedir, Jesus, me dá a tua fé. Né? Me dá a tua fé, não. Jesus é a própria fé. Então, Maria, me dá a fé de Jesus que habitava em ti. Me dá o Jesus, me dá Jesus. Então, se a gente tem Jesus, a gente tem fé. Fé de quê? De que Deus está trabalhando. Seja a situação que for, Deus está ali. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu não estou sozinha. Eu não estou só. Entendeu? Então, hoje, no diário de bordo, o que a gente quis dizer? Que nessa caminhada vai ter altos e vai ter baixos. Vai ter momento que a gente está naquela euforia, quer saber toda hora da divina vontade, quer ler, quer procurar ouvir palestra, e vai ter aquele momento que vai decantar. Vai parar, parece que está tudo parado, né? Jesus diz no livro da Divina Vontade, né? No livro do céu, que ele às vezes parece que está parado. Mas no estalo, ele acorda e aquilo que ficou para trás, que parece que não vai ter como recuperar, em um instante ele realiza grandes coisas e faz, sabe, supera todo aquele tempo que parecia um tempo de hibernação, né? Parado, dormindo. Jesus está na proa, está dormindo. E aí os discípulos vão lá, tentam acordá-lo. O senhor não está percebendo toda essa movimentação? Nós vamos perecer. Aí o que é que Jesus diz? Homens de pouca fé. Ordena ao vento que se acalme. E a calmaria aconteceu. Por quê? É a nossa fé. A nossa falta de fé, de confiança em Deus, de dar crédito a Deus, que Ele está agindo, que Ele está trabalhando para mim, porque eu estou com Ele, então nada pode ser contra mim. A criação está a meu favor, a redenção, a divinização, todos estão a meu favor, porque eu estou com Cristo. É Cristo vivendo em mim e eu vivendo nele, buscando a todo momento querer esta divina vontade, buscar essa divina vontade. Então, o céu vai o quê? Só vai se alegrar, só vai glorificar a Deus, todo mundo de olho em mim, em você, querendo o quê? Santifica Jesus, Jesus, santifica. Ela quer ser uma cidadã do céu realmente, Olá, Senhor Jesus, não esqueça dele. É assim. Então vamos ficando por aqui, agradecendo muito esse momento de encontro, de partilha, porque na partilha nós vamos percebendo, Jesus, quanto ainda precisa ser realizado. Mas eu não vou desistir, entendeu? Eu não quero desistir, mas para isso, Jesus, eu conto com a tua graça, com a tua bênção. Porque se for só contar com o meu esforço, eu já teria desistido há muito tempo, porque nós somos fracos. Mas Deus, a força de Deus em nós é que vai nos impulsionando. Caminha. Mas eu não estou com vontade. Bora. Força. Ânimo. Mas eu já estou, sabe, desistindo. Não, não, não. É isso. É Deus que vai nos impulsionando. Quando parece que está tudo perdido, que já tudo já, né, se esvaziou, que nada está tendo sentido, o Senhor ressurge novamente, nos dá ânimo, nos dá esperança para caminharmos. Então, no diário de bordo, não desista da divina vontade. Continue a buscar, continue a ler, mesmo que você já tenha lido o livro todo. Comece de novo.
Esse recomeçar são novas coisas que o Senhor vai começando a falar. Não se canse. Às vezes você já pegou muito conteúdo naquele momento, decante esse conteúdo, né? Repouse no Senhor todo esse conteúdo. E num outro momento, volte. É Ele que vai dar o momento de parar e o momento de reacender a chama, né? Olha aí o outro canto profético, né? Chama, chama, chama o Senhor é que acende a chama. A gente dá uma ajuda, mas é Ele que vai dar aquele sopro do Espírito e a chama do Espírito Santo vai pegando mais força, força, força em nós. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria, fiat de santidade e de fidelidade com a divina vontade.